Simão, conhecido como Pedro, foi um dos primeiros e mais destacados discípulos de Jesus Cristo. Sua jornada, desde pescador humilde até líder espiritual da igreja primitiva, é marcada por fé, fraquezas humanas e transformação profunda. Simão era natural de Betsaida, uma cidade na Galileia, e trabalhava como pescador no mar da Galileia junto com seu irmão André. Os dois viviam em Cafarnaum, onde tinha uma sociedade de pesca com os irmãos Tiago e João. A vida de Simão começou a mudar quando seu irmão André, discípulo de João Batista, conheceu Jesus e o apresentou a Simão. Ao encontrá-lo, Jesus lhe deu um novo nome: Pedro, em aramaico, Kefas. Em grego, Petrus, que significa pedra ou rocha. Esse novo nome simbolizava seu futuro papel como uma das colunas da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O chamado de Jesus foi direto: segue-me, e eu farei de ti pescador de homens. Pedro imediatamente deixou as redes e o barco para seguir o Mestre. Ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus, Pedro esteve entre os mais próximos do Senhor, participando de momentos íntimos e decisivos: a transfiguração no monte, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia no Getsêmani. Pedro se destacava por sua personalidade intensa, impulsiva e muitas vezes contraditória. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, o que lhe rendeu elogios de Jesus. Mas pouco depois, ao tentar dissuadir Jesus de seu destino de morte, foi repreendido duramente. Para trás de mim, Satanás. Pedro viveu altos e baixos em sua caminhada. Foi ele quem, ao ver Jesus andando sobre as águas, pediu para ir ao seu encontro e também andou sobre as águas até ser dominado pelo medo e começar a afundar. Jesus o resgatou, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse episódio simboliza bem a luta interior de Pedro, fé genuína misturada com fraqueza humana. O ponto mais doloroso de sua trajetória aconteceu na noite da prisão de Jesus. Durante a última ceia, Pedro afirmou com veemência que jamais abandonaria o Mestre. Jesus, porém, o advertiu de que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E assim aconteceu. Com medo de ser preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes diante de servos e soldados, dizendo: não o conheço. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus e saiu para chorar amargamente. Essa queda foi crucial para a transformação de Pedro. A dor da negação destruiu seu orgulho e preparou o terreno para sua restauração. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos diversas vezes. Em uma dessas aparições, à beira do mar da Galileia, Jesus teve uma conversa decisiva com Pedro. 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa repetição foi vista como um perdão explícito pelas 3 negações, mas também uma renovação do chamado. Pedro estava sendo restaurado e comissionado para liderar e cuidar da comunidade cristã. No dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Pedro foi o primeiro a se levantar e pregar à multidão em Jerusalém. Sua pregação tocou profundamente o coração das pessoas e resultou na conversão de cerca de 3.000 almas. A partir daí, Pedro tornou-se uma figura central na igreja primitiva. Ele realizava curas, liderava os apóstolos, julgava questões doutrinárias e enfrentava perseguições com coragem. Em Atos dos Apóstolos, vemos Pedro curando um coxo à porta do templo, confrontando o sinédrio e sendo milagrosamente libertado da prisão por um anjo. Sua ousadia e fé cresceram tanto que as pessoas chegavam a colocar doentes nas ruas apenas para que sua sombra os cobrisse. Um momento chave na expansão do cristianismo foi a visão que Pedro teve em Jope, na qual Deus lhe mostrou uma toalha com animais impuros e lhe disse: mata e cum. Quando Pedro recusou, Deus respondeu: não chames impuro o que Deus purificou. Essa visão preparou Pedro para a visita de Cornélio, um centurião romano, e sua conversão. Pedro entendeu que o evangelho não era apenas para os judeus, mas também para os gentios. Ele batizou Cornélio e sua casa, marcando o início da missão da igreja para todas as nações. Apesar de sua liderança, Pedro continuou humano e sujeito a erros. Em Gálatas, o apóstolo Paulo relata um momento em que Pedro, por medo da crítica dos judeus, se afastou dos cristãos gentios. Paulo repreendeu publicamente por sua incoerência. Esse episódio mostra que, mesmo restaurado, Pedro precisava continuar aprendendo a viver segundo o evangelho, mas também demonstra sua humildade. Pedro aceitou a correção e nunca rompeu com Paulo, mostrando maturidade espiritual. E a tradição cristã afirma que Pedro passou seus últimos anos em Roma, onde liderou a igreja local. Durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à morte. Segundo os relatos da igreja primitiva, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
por não se considerar digno de morrer como seu Senhor. Assim, Pedro selou sua fé com o martírio. Suas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, foram escritas nesse período e mostram um líder maduro, pastoreando a igreja com amor e esperança, encorajando os fiéis a permanecerem firmes diante do sofrimento. Pedro é lembrado como a rocha da igreja não por sua perfeição, mas por sua fé perseverante. Ele representa a jornada de todo cristão, chamado falhas, arrependimento, perdão e transformação. Sua história nos mostra que Deus usa pessoas comuns, com virtudes e defeitos para realizar grandes propósitos. Pedro, o pescador impulsivo, tornou-se o apóstolo firme e corajoso, instrumento essencial para a propagação do Evangelho. Até hoje, seu testemunho inspira milhões a seguir Jesus com coragem, mesmo em meio às quedas e desafios.